Contratação cara resolve? Nem sempre, nem sempre. Vamos falar disso hoje no de 0 a 10, vinhetinha. Aliás, o que não falta nesse estúdio é contratação cara, para ficar bem claro para o nosso público. É o seguinte, alguns valores, perceba que nós colocamos aí um corte a partir de 100 milhões de euros, tá? Então, essas avaliações, essas contratações aí, todas foram acima de 100 milhões de euros. Na hora que foram feitas, né? Isso. Que aí alguém vai dizer, não, mas se você pegar o, sei lá, o Verón... Fazer a correção monetária. Se você pegar o Verón e custar, e fizer a correção, vai ter custado mais de 100 milhões. Perfeito. Não, é que custaram 100 milhões no momento que elas foram realizadas. E nós tiramos como base os números informados no Transfer Market, Perfeito. certo? Que é Porque, por exemplo, se você um colocar site, uma referência para assuntos desta matéria. Porque se você coloca o Harry Kane, por exemplo, na Wikipedia, diz que a contratação ultrapassou 100 milhões de euros. No Transfer Market, não. É 90 e alguma coisa. 90 e alguma coisa, então, 95. Então, por isso que não entrou aqui. Tá? E aí faz sentido você usar os números do mesmo lugar e de um lugar que é referência. Então, e acho até que porque, por exemplo, quando o Bale foi contratado, o Real Madrid, para não... Olha que coisa. O Real Madrid, para não dizer que ele custou mais caro que o Cristiano Ronaldo, o Real Madrid dizia que ele tinha custado 90. Só que o Tottenham falou, não, eu recebi 100. Aí o cara falou, pô, peraí, pô, o que tá acontecendo? Esses 10 milhões aí... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E de fato o Bale custou 100, né? Já vamos começar falando dele, então. Gareth Bale. Então, cara, recentemente eu me meti no... Com quem que foi que eu falei sobre isso? Ah, foi sobre o Abel. Nosso Abel Ferreira, que está on fire em entrevista em 2025. Certo. Ele começou querendo falar sobre contratações que estão pedindo, contratações no Palmeiras, contrata muito, contrata pouco, o Anderson Barros é isso, vai chegar o nome, não vai a chegar Leila o nome? é aquilo e não sei o quê, beleza. E o Abel Ferreira foi para a coletiva e disse, não, geralmente jogador caro não é garantia que resolve. Por exemplo, o Real Madrid pagou muito caro no Bale e no Hazard e eles não entregaram. Sobre o Hazard... Ele está 50% ele está, certo. Não, ele está 100% certo. Ele está 50% sobre certo na Hazard, afirmação ele dele. está totalmente correto. Inclusive o Hazard está aí, né? Tá aí. Tá aí. Agora, sobre o Bale, o Abel falou uma grande de uma bobagem. Eu vi seu comentário e concordo com você. Só de títulos, só de gol de título, só gol de título, ele tem um gol de uma final de Copa do Rei, um gol antológico em cima do Barcelona e 2 gols de título de final de Champions. Só 2. Um deles de bicicleta. Um deles de bicicleta quase de fora da área. Pô, se ele só tivesse feito isso, só fez isso, o que o cara fez no clube? Só isso. Os 100 milhões já estavam pagos, ou não? Então, mas a vagabundagem dele no final do eu acho que a contrato reta muda final, a percepção? Eu acho que a reta final, não dá pra mudar. a reta final muda a percepção talvez de uma idolatria que ele poderia conquistar. Sobre Ele estava a ter dado caminho de criar... sair menor do que Isso, poderia. ele estava a caminho de criar uma idolatria, se ele ficasse mais tempo, se conquistou... Até nem precisasse tanto conquistar, mas ficando mais tempo, saindo de um jeito mais de boa, tipo, eu quero voltar pro Tottenham, que é a minha casa, etc. Ele sairia de um tamanho. Eu acho que mancha um pouco a saída. Isso. Mas a nível de contratação acima dos 100 milhões de euros, é uma contratação galáctica, assim. É entrega demais, então, participa demais. Pro 10 eu acho que não, mas ela é muito grande, pô. Peraí, pro 10 acha que não? Eu acho que não, cara. Acho que Será? Cara, eu não vejo outro brigando por 10, não. Pra mim, um que vai brigar pelo 10 é que também está acontecendo, né? Então isso é um problema, é o próximo. Eu acho que daqui a 5 anos... É o próximo. Eu acho que daqui a 5 anos talvez o Bellingham fosse o 10 disso. Mas, enfim... Quer jogar na 9 e depois a gente vê o que faz? Joga na 9, eu acho. Vamos jogar na 9. É que eu acho que... Assim, porque o que ele fez, como ele terminou com uma vagabundagem clássica, o cara falava que preferia jogar golfe. Pô, isso é brincadeira. E totalmente desnecessário. Eu acho que aconteceu o seguinte entre eles. O Bale, a gente não sabe o que aconteceu internamente, mas a gente vê as notícias. Bale e Florentino entraram em rota de colisão sobre alguns assuntos, inclusive até envolvendo dinheiro. E eu acho que o Florentino dobrou a aposta com o Bale e o Bale falou, vou triplicar essa aposta aqui. Então agora eu não quero mais saber de jeito nenhum de Real Madrid mesmo. Eu quero saber de golfe, quero saber de País de Gales e etc. E eu acho que fica feio pra saída dele. Fica feio. Até pro jogador que ele foi, né? Pro jogador que ele foi. Agora, ainda tem isso, né? Ainda nem lembrei. A final de 16, que ele não faz gol, final da Champions, ele é o melhor em campo.
apesar da UEFA ter premiado o Sérgio Ramos, ele foi o melhor em campo. Só pegar o jogo, você vê o que De ele Milão, jogou. né? De Milão. Talvez o prêmio de melhor em campo não coubesse nesse jogo, né? Cara, porque é um dos piores finais que a gente viu. Exatamente. Mas assim. Troféu então, cara, de menos pior em campo. A trajetória do Bale foi de um cara que jogou muito por 4 temporadas. Muito. Essa final de Copa do Rei, por exemplo, o Cristiano estava na arquibancada machucado. Ele decidiu. Final da Champions, o gol do título. Se você quiser atribuir ao Sérgio Ramos, beleza, pela coisa, mas o gol mesmo de título, o gol que fez o 1-1 virar 2-1, é o gol de cabeça do Bale, gol de bicicleta. Cara, foi um jogador por 4 anos excelente, com números. Tem mais gol no Real Madrid do que o Ronaldo Fenômeno, por exemplo. Então, assim... Só não precisava da vagabundagem. Não precisava. A vagabundagem num time que não é meu já me irrita. Eu não sou madridista, apesar de gostar até bastante do Real Madrid, mas não sou. Já fica. Porra, imagina mas eu acho que é fato que diminuiu o tamanho do Bale recentemente. O legado, né? O legado dele diminuiu até o tamanho mas mesmo. isso não muda que a contratação foi muito bem sucedida. Óbvio. Muito bem sucedida. Mas até o tamanho mesmo, porque hoje você pensa no Bale, tudo bem que é o nosso papel analisar todos os atos, né, da contratação e etc. Mas você pensa no público geral, ficou pra muita gente o preguiçoso. Ficou pra muita gente. O Bale é preguiçoso. Tanto pro Abel. O Abel falou de um senso comum. De um senso comum que, infelizmente, foi construído pelo Bale. Mas a contratação é lendária, galáctica. Jude Bellingham. Então, esse é um bom ponto pra gente falar. Já que a gente começou, né, a análise com Bale e Bellingham, o Bellingham é um cara que é contratado em uma temporada, ele já é campeão de Champions, dando assistência na final, só pra pegar algo mais factual, mas sendo um dos principais jogadores do time. A primeira metade da temporada foi de ele melhor é o principal do mundo. jogador. A primeira metade da temporada dele foi de bola de ouro. Então, assim, ele ganha é o clássico sendo decisivo, ele é um cara que participa na primeira metade sendo decisivo, ele é o melhor jogador da La Liga, ele é o cara que dá assistência na final da Champions, é campeão de Champions, assume um protagonismo muito grande no Real Madrid, assume até, em algum momento, para alguma molecada, eu tenho visto, converso muito com a Tati com relação a isso, até um que já de idolatria, hoje pra mim, claro, né, tem Modric, ainda tem esses caras da Carvajal, Courtois, acho que o Valverde é o cara que surge como principal liderança. Mas eu acho que em algum momento o Bellingham vai virar capitão do Real Madrid. E aí, por isso que eu sei que é pouco tempo, eu sei que é 1 ano e meio, mas eu consigo enxergar no Bellingham já uma capacidade de construção de legado a longo prazo no Real Madrid. Então, por isso que eu super entendo, se você quiser botar o Bale no 10, porque ele já conquistou 2 Champions. Que tá aí só tem os dois pra ser 10. Você já conquistou 2 Champions, e o Bellingham tá construindo a história dele, mas a gente tá falando de uma história que tem cara de legado de longo prazo e algo muito grande, cara. Tá. Acho que a gente vai precisar tomar essa decisão então agora, né? Do 10, né? Cara, você já escolheu o 10 na segunda nota em algum programa na história? Acho que não. Tem tanto tempo de programa, já deve ter acontecido já tudo, né? Acho que não. Porque, assim, por coisa realizada, é o Bale. Mas o Bale tem uma mancha nessa reta final dele ali, que é uma mancha, né? Vamos supor que se ele tivesse cumprido tudo bonitinho, caramba, lá, tivesse saído com todo mundo aplaudindo e tudo mais, acho que ele seria o 10 certo. Incontestável. Então, o Bellingham, até aqui, ele já fez muito, vamos supor que o Bellingham seja vendido amanhã. Acho que ele já fez muito, por uma temporada, jogou pra caramba, foi quarto, né? Quarto da bola. Acho que foi quarto. Terceiro. Foi terceiro. Rodri, Vini e Bellingham. Terceiro da bola de ouro, foi terceiro do FIFA The Best. Então, assim, ele já fez muito. E a projeção dele pra frente pode ser que, sei lá, ele se enche o saco também e começa a brincar lá de Inglaterra, cricket e Real, nessa hora. Mas a postura dele não... Mas até o momento nada indica, né? Nada isso indica. Vai acontecer. Até porque é um cara que é ídolo do... Como que era? Era o Birmingham? Birmingham City. Tem camisa aposentada. Aposentou ele, né? No Birmingham. Aposentou a camisa. Ídolo entre aspas, né? Brincando, mas porque assim, salvou o clube e a venda dele. Eu acho, sendo factual aqui, eu entendo isso, eu acho sendo factual hoje, no dia 14 de fevereiro, quando a gente está gravando esse programa, eu votaria no 10 com o Bale. Eu não sou contra, não. Acho que pode ser. Fechou aí, bota o Bellingham na 9. Mas se a gente refizer esse programa daqui, sei lá, uns 3 anos... Daqui a uns 3 anos, provavelmente já tem... cara... Não, daqui a 3 anos esse programa não vai estar no ar, nem de jeito nenhum. Nem fudendo. De jeito nenhum. Esquece. Não tem nenhuma chance. Impossível. Caicedo. Você vai fazer aí, você vai fazer você que está vendo isso daqui a 3 anos, você que está vendo esse programa em 2028,
Se você refaz, aí se você quiser, refaz no seu canal no YouTube, porque esse programa já não... 2020, esse programa já vai ter perecido faz tempo. 2028 eu não garanto pra vocês que eu estarei no planeta Terra. Do jeito que eu toco minha vida... É impossível esse programa viver tanto quanto a Rainha Elizabeth. E só pra você não ter dúvida, quando ele diz não estar no planeta Terra, em 2028 ainda não teremos viagem interplanetária. Ou então... pode ser que tenha, mas não pra mim. É pra gente bem mais rica do que eu. Não, mas pra viajar pra outro planeta não tem como. Não vai aceitar E até 2028 a gente não vai até Marte. Nem Não vai aceitar bilhete único, né? Até lá não vai ter como. E o Caicedo, hein? Assim, é um cara... até jogou uns jogos recentemente como lateral direito, né? Eu acho que é um cara que... Eu não sei se ele valia 100 milhões, tá? Acho que é muito da coisa da Premier League, é muito da coisa da necessidade que o Chelsea tinha, de muito dinheiro, de contratar jogadores jovens. O Chelsea, eu lembro que logo antes estava negociando com o Lavia, acho que é o Lavia. E aí não fechou, então estava naquela, precisa de um primeiro volante novo e etc. Eu particularmente achava que não acho que ele valesse 100 milhões de euros, mas não é um jogador ruim. Talvez até a entrada do Liverpool na parada tenha jogado esse valor para cima, certeza. né? Não, Rolou um leilãozinho aí, né? na verdade, o Liverpool fechou com o Brighton. O Liverpool acertou com o Brighton e o Caicedo falou: não aceito ir para o Liverpool, eu quero ir para o Chelsea. E aí o Chelsea pagou o que o Brighton estava pedindo lá e o Liverpool ia pagar também. Mas só que o Caicedo falou: não vou pro Liverpool. O meu sonho é ir pro Chelsea. E aí, nessa situação, o jogador define e ele foi. Ele é bom jogador, eu acho assim, como diria Craque Neto, é bom jogador. Bom jogador, mas eu acho que não vai estar no hall dos principais aqui não, cara. Acho que vai ser nota mediano ali, nota 4, nota 5. Não é tragédia, longe de ser tragédia. Mas até, inclusive, se for comparar com as outras do Chelsea, talvez nem se compare. Mas pode ser nota 5. Pode ser, mas eu acho que por força do regulamento assim, talvez tenha que cair da 5 depois, hein? Mas vamos ver. É porque o que acontece? A gente tem aí 3 jogadores do Chelsea, né? Não é isso? Tem. 3. Enzo e Lukaku. Enzo, Lukaku e Caicedo. Em situações diferentes aí, porque o Caicedo e o Enzo foi com uma diretoria e o Lukaku ainda era na era lá do Abramovich. Esses dois, Caicedo e Enzo, eu acho que ali tem um quê de viagem, um quê de atropelo do Chelsea, né? Acho que tem um quê de atropelo ali. Eles são bons, eles são jogadores, estavam jogadores valorizados, mas dentro do ambiente, o Caicedo dentro do ambiente da Premier League, que os times têm muito dinheiro, o Brighton não precisava vender, era titular do time, ele foi esticando a corda lá e acho que o Chelsea cometeu uma viagem ali de pagar. Acho que o Caicedo é ótimo, mas... Não por esse preço, né? Não acho que seja razoável você pagar 100 milhões de euros nele. Então, por isso, assim, considerando... Eu não sei se ele vai ficar na 5, não. Eu também acho que a 5 talvez fique alta. Menos. O ruim é que tem 3. muita gente que deu muito errado ali, né? O Caicedo ainda pode dar certo. Quer avaliar o Enzo junto? Eu acho O Enzo que é pior, por exemplo. Eu acho que a contratação do é um Enzo bom é pior balizador. nesse É pior momento. ou é melhor? Porque a expectativa no Enzo era muito maior. Vindo da Copa do Mundo que ele então, veio... mas é isso. É que eu acho que era mais razoável. Fez mais pagar sentido o preço. 110. Eu acho que é uma loucura pagar 100 ou mais nos dois. Acho uma loucura. Eu, se sou o cara da caneta, eu demito o cara e falo assim, pô, fechei. Fechou o quê? O Enzo por 110. Ah, fechou? Pode ir pra fila do seguro-desemprego que tô te mandando embora. Porque é maluquice, se eu sou dono, o cara quer pagar 110 no Enzo. Mas Agora, o do Enzo o cara tinha sido o melhor jogador jovem da Copa, fez gol na Copa, titular da seleção campeã do mundo. Acho que ali tem até mais elementos do que o próprio Caicedo. É aquela maluquice de Copa do Mundo, né? Que ela sobe muito o valores de alguns jogadores. O Enzo Fernandes e o Caicedo é um meme interno da nossa empresa, foi o errou e continuou errando. Exatamente. Erra primeiro com o Enzo, depois erra. Exatamente. Não que então, sejam assim, contratações erradas, mas os valores E eu acho que o Enzo tem mais qualidade do que o Caicedo, pessoalmente. Então, sei lá, de repente o Enzo na 5, porque, assim, os dois, agora, a favor dos dois, a gente tem várias coisas aqui que já são definidas. O Coutinho já deu prejuízo para o Barcelona, o Hazard já deu prejuízo para o Real Madrid. Esses ainda podem ou render no campo, Griezmann. ou validar ali alguma coisa como moeda de troca e tudo. Então, que nota não é uma tragédia. Não é uma tragédia. Eu iria de nota 4 pro Caicedo e nota 5 pro Enzo. Fecha Wallace. Eu talvez colocasse os dois na mesma nota, mas pode ser. Eu colocaria os dois na nota 4. Não, eu compro a do VSR. Enzo na 5. Coutinho. Eu acho a contratação do Coutinho pelo Barcelona beirando a tragédia. São 135 milhões de euros. Um cara que até tem uma
primeira temporada ali é a temporada 19, né? Se não me engano, acho que é a temporada 19. Que o Barcelona, o Barcelona cai pro Liverpool naquele 4-0 da volta, né? Do jogo em Anfield e tal. O Coutinho fazia parte daquele elenco, era um dos principais jogadores. O Coutinho esteve a um jogo que não acontecesse uma tragédia bizarra, de jogar uma final de Champions. Com o Barcelona, mesmo com o Coutinho não jogando nem de perto o que ele jogava pelo Liverpool. Só que aí, cara, começa o primeiro empréstimo pro Bayern, né? O primeiro empréstimo pro Bayern termina, o ponto final desse empréstimo é o Coutinho campeão da Champions, metendo 8-2 no Barcelona 2 gols. e metendo 2 gols no jogo. E aí ele volta, depois ele vai pro Aston Villa, e depois ele vai emprestado de novo. E aí, no final das contas, ele sai por 20 milhões de euros. Você perde 115 milhões de euros 3 anos praticamente, em sem usar 3, o jogador. 4 anos, no qual você quase não usa o jogador, e quando ele está minimamente saudável, ele mete 2 em você e mete 8 em você num jogo. Numa dos maiores vexames da sua história. Exatamente. Eu acho que é candidataço a 0, só que tem o Hazard aqui. Candidataço, tá? Só que tem o Hazard aqui. Mas eu acho que briga. Porque acho o cara que- meteu 2 gols em você, pô. Eu acho que briga. O cara meteu 2 em você num jogo que você tomou 8, pô. Eu acho É que uma tem loucura. discussão, não é tão automático 0 pro Hazard, não. Eu acho que Coutinho e Hazard pode deixar aí, depois a gente vê. bota Pode pro deixar. zero aí, tá bom. Então já segura pro 0 o Hazard também, junto com o Coutinho. Aí nós temos que falar de Cristiano Ronaldo na Juventus, uma contratação com sérias questões contábeis e tal. então, E além disso, no campo, o que se imaginava? Pô, a Juventus trouxe Cristiano Ronaldo para dar um salto europeu, para ganhar a Champions. Não passou, não rolou, né? Então, Mas ele jogou bem. essa contratação, ela tem várias camadas, né? Primeiro, você está pagando 110 milhões de euros por um jogador de 34 na época, né? 34 anos. Tudo bem, você tem que ter coragem para fazer isso, ainda que seja o Cristiano Ronaldo vale. O campo, a parte dele, acho que ele fez. Ele fez a parte dele, né? Muitos gols, fez mais de 100 gols em 3 28, temporadas. 37, 36 em gols, né? 28, 37, 36. Fez mais de 100 gols com a camisa da Juventus e tudo. Na Champions, o máximo que foi nas quartas de final. 3 eliminações, assim, uma eliminação pro Porto, uma eliminação pro Lyon? Acho que é Lyon. Lyon. Então, assim, eliminações bem esquisitas, em que ele não produziu tanto. Mas a parte dele, ele deixa a sensação que ele fez. Comercialmente, ele gerou um hype gigantesco para a Juventus, muita venda de produto, muita venda de camisa, tudo aquilo associado. Só que a contratação, aquela contratação gerou uma... Ele ganhava 30 milhões de euros líquidos, que daria quase, 55 milhões de custo para a Juventus, era um dinheiro gigantesco. Essa contratação levou a Juventus a uma crise financeira gigantesca. Lógico, não é culpa do Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano não foi algum irresponsável para considerar que é só irresponsabilidade. Pode ser outras coisas também, mas vamos ficar na irresponsabilidade para não tomar processo. Algum irresponsável assinou. Então, assim, acho que é uma coisa de várias camadas essa A outra foi a Ajax. E para piorar... Porto, Ajax e Lyon. Porto, As Ajax 3 e Lyon. quedas. E para piorar, o que eu ia falar? A Juventus no campo vinha de 9 títulos, né? 9 Italianos, acho que 9 eram títulos 9 italianos. seguidos. Ganhou os 2 primeiros com ele e perdeu o último, né? Além de não ganhar a Champions, não chegou sequer à semifinal da Champions, a Juventus do Cristiano Ronaldo ainda perdeu a hegemonia de títulos lá. O terceiro título do período dele, a Juventus perde. Então foi com ele que a Juventus perdeu a dinastia que tinha antes. Assim, eu acho. Mas eu olho que muito individualmente contratação assim. E ele foi bem. Tudo bem. Mas eu acho que ele mas a foi primeira bem. coisa que me. Eu iria de uma nota 6 ou 7. A primeira coisa que me lembra, assim, a passagem do Cristiano na Juventus foi, ele foi pra lá pra transformar a Juventus em campeã europeia de novo e não rolou. Assim, o projeto acho que era Nem esse, sequer né? perto, né? Não passou A perto passagem disso, não né? é excelente. Você fala assim, nossa, que passagem excelente. Também marcou não é a uma história. tragédia. Não é uma tragédia, mas eu acho que é uma boa passagem. Assim, é um cara que, querendo ou não, tem médias altíssimas de gol, foi artilheiro. Então, assim, eu acho que o dele, em vários momentos, ele fez. Tudo bem que, em todas as eliminações, ficou faltando. Ficou devendo. Ele ficou faltando. Mas é isso. Acho que seria
acho que é bem distante do Bellingham nesse momento, é 6, 7 mesmo. É 6 ou 7. Eu acho melhor do que a do Enzo até agora. Consideravelmente melhor. Jogaria na 6. Pra ficar um pouquinho distante do Enzo, acho que 7 caberia. Eu pego a 7. Prefiro 7 também. Acho que Fechou. Declan Rice. É boa contratação até agora, né, cara? Boa Se você falar, agora. você pega ele vindo de um título de Europa League ou Conference? Com o West Ham. Foi Conference, né? Conference League. Foi Conference. Apareceu na lista de finalistas da Bola de Ouro. É verdade. Dos notáveis lá, e o Vinícius ficou fora naquele ano. Deus, não lembra disso, cara. Ele foi finalista. Brozovic estava nessa lista. Brozovic, McAllister, Jesus Navas, todos eles finalistas e não tinha lugar pro Vinícius, nos 11. Não era nem pro Vinícius ganhar, mas nos 11 não cabia. O Rice até falo menos, mas o Brozovic foi dar uma acelerada com o nosso coração. O Rice também, entre os 11 melhores jogadores do mundo. Não, eu concordo, mas o Brozovic acho que foi mais agressivo com o nosso coração. Tudo bem, mas enfim. O Brozovic pelo menos jogou bem na Champions, né? Ele jogou bem na Conference, né? Então assim, não sei se aquela mas, coisa de ficar tentando valorizar as competições da casa, né? Pô, beleza, o terceiro escalão da UEFA, show. Mas igual a gente se reunir aqui e falar assim, e se a gente fizer uma reunião pra definir os melhores comentaristas do Brasil? Aí só tem os nossos. Aí os 6 primeiros TNT. É tipo os melhores do ano da Globo. É os melhores do ano da Globo. São só tudo bem, que a maioria dos melhores estão lá mesmo, mas pô, não é possível que não tenha nenhum outro, nenhum apresentador de telejornal ou numa outra emissora. Te ajudar, né? Mas eu acho que o Rice, assim, eu particularmente falando, eu gosto muito do Rice. Assim, acho que é um jogador confiável. Tecnicamente falando, ajuda muito em saída de bola. É um cara que, combate, chega na área, às vezes faz gol, dá assistência. Só que é aquilo. Eu acho que o Declan Rice, ele é um sintoma dos novos tempos do futebol. Um jogador como o Declan Rice não valeria 100 milhões de euros há 10 anos atrás. Claro. Só que o futebol, ainda mais inglês na Premier League, que tem as regras de inscrição e etc., é muito supervalorizado. O mesmo serve pro Grealish. Eles não valem 100 milhões de maneira geral. Se eles nascem no Brasil, eles não valeriam 100 milhões de euros. Só que eles são ingleses dentro da Premier League. Então, assim, é um bom jogador, é uma boa contratação. Vale 100 milhões? Eu acho que não. Mas eu gostaria de ter o Declan Rice no meu time, porque eu acho um bom jogador. Então, mas exatamente, também acho, como também 10 anos atrás, os clubes recebiam muito menos também por televisão, por patrocínio da camisa e tudo mais. Eu acho que o Arsenal comprou uma certeza. Perfeito. No Declan Rice. Ele pagou 100 milhões ou mais, sei lá, mas ele comprou uma certeza. O Chelsea pagou 100 milhões por 2 apostas, basicamente. Dentro desse princípio, acho que o Rice... E o Rice tem a questão do Bellingham. A história dele ainda está sendo escrita. É a segunda, né? Temporada ou a terceira? Putz, não sei de cabeça. É a segunda ou terceira, enfim, uma das duas. Então, assim, a história dele ainda está sendo escrita. Então, acho que tem muita coisa aí pela frente. Mas até aqui, ele é titular do time. Ele não é questionado. Essa é a segunda. Ele produz no time. Então, assim, eu acho que é uma boa contratação. Dá pra jogar na 8? Eu acho que é pique Cristiano Ronaldo. Eu botaria na 7, junto com o Cristiano Ronaldo. Eu acho que ele ficaria na 6 e desceria os dois uma nota ali. Eu acho. Mas eu acho que também, eu tô a favor de descer uma nota dos dois do Chelsea. Essa aí eu compro. Mas eu botaria na 7. Porque o Declan Rice, apesar dele ser caro, ele é caro por causa de um movimento, de causa de um mercado inflacionado. Não é um erro, entendeu? Contratar o Rice por 100 milhões é uma certeza. E ele te entrega a certeza, pô. Ele não é o melhor jogador do teu time, mas ele te entrega a certeza. Pode ser. Eu acho que ele é muito... É garantido, mano. 7. Eu botaria na 7. Tá bom, vamos pra 7. Depois eu te ver. Aí deu ruim agora, né? Dembélé. Não, é o Dembélé agora do PSG que tá jogando bem, né? Mas ele no Barcelona, ele tinha, sei lá, eu não sei, acho que ele ficou lá 6 temporadas, eu acho, 6 temporadas. 17, 18 até 23, 24. Então, ele ficou lá 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7 temporadas, 7 temporadas. Se você pegar a primeira metade, as primeiras 4 temporadas, ele ia estar no pique do Coutinho ali, porque ele custou até parecido. A mesma coisa. Se você pega as 3 finais, quando ele já virou útil, quando ele parou de ter problema para acordar, né? Tanto despertador no celular, e ele tinha problema de o despertador dele quebrava muito. E ele não chegava pro treino. Depois ele parou com isso, até diminuiu lesão, ele virou um cara que jogou bem.
Assim, no Barcelona do Xavi, o Xavi não queria perdê-lo de jeito nenhum quando ele foi pro PSG, porque ele já estava produzindo, estava sendo um cara importante. Então, assim, eu acho que o Dembélé é a cara do 5. Ele custou muito caro, ele foi comprado na esteira da negociação do Neymar, e claramente o Barcelona ali estava igual a música do Paulinho da Viola, né? Dinheiro na mão e vendaval. O Barcelona estava com muito dinheiro, todo mundo sabia que ele estava com muito dinheiro, aí teve que pagar, sei lá, 135, não sei. Mesma coisa do Coutinho. Mesma coisa do Coutinho, então não era esse valor, mas eu acho que no fim ele foi melhor que o Coutinho no Barcelona, ele foi melhor que o Hazard no coisa. Então acho que ali eu ficaria no nota 5 pra ele ali. E vendido por 50 milhões, né? E vendido o Coutinho por 50 foi 20, milhões. tendo metido gol no próprio Barcelona. O Hazard se aposentou. E o Coutinho sem ter dado qualquer retorno esportivo ao Barcelona. O Dembélé ainda deu uma La Liga, fez parte de uma La Liga. Ele foi importante numa La Liga do Barcelona. Ele é a cara da nota 5 pode pra ser. mim. Pode ser. Acho que tem o 6 tem outros jogadores ali pra colocar. Jack Grealish. Lembro que aconteceu com alguns, né? Mas com o Grealish aconteceu muito a discussão sobre o valor, né? Pô, nossa, isso tudo pelo Grealish, tá? E a gente precisa levar em consideração que isso não é algo novo com ingleses na Premier League. É que agora a internet é um negócio, as redes sociais, né? Não só a internet, as redes sociais são um negócio que amplificam muito o debate. O Carroll, em 2011, Andy Carroll. O Liverpool vendeu o Fernando Torres para o Chelsea nos minutos finais, na reta final da janela de transferência da temporada 11-12, que inclusive eu já contei aqui, né? Eu fui a Liverpool ver, um dos meus jogadores favoritos de infância, de adolescência, era o Fernando Torres, no Liverpool. Eu fui a Liverpool para ver o Fernando Torres, o Gerrard e tal. Vi um Liverpool e Everton, comprei um chaveiro do Fernando Torres. Quando eu voltei pro Brasil, ele estava vendido já pro Chelsea. Mas ali, o Liverpool não tinha muito tempo de mercado. Tem que olhar e etc. O Liverpool, se não me engano, paga eu não lembro se 35 ou 50 milhões de libras pelo Andy Carroll. Um negócio que, na época, era assustador. Um valor muito fora da curva, porque era inglês, porque jogava na Premier League e porque era um jogador que estava figurando em seleção inglesa. Então, o que foi pago pelo Grealish não tem novidade aqui. Isso é desde que o mercado de transferências é exagerado na Premier League. Porque lá na Premier League, isso que o Wallace está dizendo é o seguinte, tem alguns fatores. O primeiro, os clubes da Premier League têm muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, os clubes rebaixados da Premier League, ganham 40 milhões de euros a mais do que os 3 maiores da Itália. É mais ou menos arredondando, a Juventus, o Milan e a Inter ganham na casa de 100 milhões de euros de TV por temporada. Os 3 rebaixados da Premier League, o time que cai, ganham na casa de 140 milhões de euros. Nossa. Então, assim, os times médios e pequenos da Europa não precisam vender, porque eles têm muito dinheiro. Ou dinheiro gerado por eles próprios, ou dinheiro de mercados que compram o clube, né, governos e por aí vai. Então, assim, eles têm muito dinheiro. Tirar um jogador de um clube pequeno da Premier League não é fácil. E não só isso, né? Você vai gastar. Tem o segundo fator, que o cara ser inglês aumenta o preço, por ele ser inglês jogando na Inglaterra. Por causa da regra do home ground. Da regra do home ground lá, que você precisa ter, se eu não me engano, 8, né? 8 no país, 4 no clube. 8 jogadores que foram formados na divisão de base da Inglaterra. Ele pode até ser estrangeiro, desde que ele tenha sido formado na divisão no teu clube. de base. E 4 no teu clube. Então, assim, isso daí custa muito. Então, todos esses fatores fazem jogador inglês, trocando time pequeno inglês, custar muito. Então, era o cenário do Grealish ali, que tinha o destaquezinho do 1 contra 1. E só a parte prática por que vale tanto a pena você ter um inglês titular no teu time caro? Porque aí você, por exemplo, tem que gastar 8 vagas, só posso ter 25 inscritos. Dessas 8 tem que ser jogadores formados aqui. Formados no futebol inglês. Se eu gasto uma com um jogador bom, eu posso gastar outra com outro jogador bom de outra nacionalidade. Se eu tenho que gastar uma dessas vagas com um jogador meio... eu perco um jogador do elenco, entendeu? Só pra ter um inglês específico. Então é melhor gastar com um jogador bom. E se eu tenho um inglês bom de seleção, ele triplica de valor. Por isso que o Maguire custou 85, por isso que o Rice custou 100 e o Grealish custou 100. Mas acho que, num geral, cara, o balanço é ruim. Apesar de ter sido titular no City, campeão da Champions, ele era titular do time, ou foi
na maior parte da campanha titular do time. Eu acho que o balanço é ruim. Mas ela é pior que o Dembélé? O Dembélé é protagonista de um título, mas perde-se muito dinheiro. Mas perde muito dinheiro, custou mais caro, né? E, por exemplo, fica marcado naquele jogo lá de 2019, né? Que ele perde aquele gol cara a cara. Que o Grealish em boa parte aqui tá marcado mais pela bebedeira dele na comemoração do que de fato produzir, né? E eu acho que ele, por exemplo, nesse caiu momento, de nível no City. Ele jogava mais no Aston Villa. Exatamente. Ele era melhor jogador no Aston Villa do que ele era no City. Talvez hoje ele é mais tático hoje em dia, né? Em vários momentos, ele perde vaga pro Savinho, ele perde vaga pro Matheus Nunes. Querem descer Caicedo e Enzo e colocar o Grealish na 4? Atrás do Dembélé? Eu acho que eu colocaria os dois na mesma nota. Junto com o Dembélé? Dembélé e Grealish na mesma nota. É. Porque o Dembélé, querendo ou não, é protagonista de um time, mas o Grealish não tem a tragédia que foi em algum momento o Dembélé, pô. O Dembélé, em algum momento, foi um negócio grotesco, não? Foi motivo de piada em algum momento. Piada? Foi. Pô. Deixa na 5 por enquanto. Griezmann. Esse é muito ruim, né? Também o saldo, né? Esse é muito ruim. Para começar, ele ia pro Barcelona uma temporada antes do que foi. Já tinha dado palavra com tudo e aí decidiu renovar com o Atlético de Madrid. Foi cobrado por um montão de gente, o Piqué ficou puto com ele na época, não sei o quê. Aí depois que ele decide renovar com o Atlético de Madrid, no ano seguinte, ele aceita ir pro Barcelona, faz o Barcelona pagar até mais caro. O Barcelona pagou, se eu não me engano, 120, não é? Vou pegar aqui agora. 120 milhões pelo Griezmann. E ele nunca conseguiu jogar, cara. Ele nunca conseguiu jogar. O que ele joga, né? Ele nunca conseguiu jogar o que ele jogou na França, no Atlético de Madrid, na Real Sociedade. Ele nunca conseguiu jogar, cara. E jogou... Teve um ou outro brilhareco aqui, mas nunca conseguiu jogar em nível... Na França ele joga uma barbaridade. No Atlético de Madrid também. Assim, na Real Sociedade jogava muito. É um mistério, muito. cara. É um mistério. E chama a atenção que o Atlético de Madrid é campeão sem ele depois, né? Ele não tem La Liga, né? Não. Ele não tem La Liga. Em um dos 2 anos que ele estava no Barcelona, o Atlético de Madrid foi campeão com o Suárez jogando demais. E depois ele sai por quanto de volta? Ele sai de volta, deixa eu ver, tá aberto aqui já. Ele sai de volta por 22, eu acho. Olha isso, cara. O 22. Barcelona perdeu 100 milhões de euros em 2 anos. Mas aí o Atlético de Madrid pagou 10 milhões no empréstimo. Então vamos botar 32 aqui? O Atlético de Madrid pagou 32 para ter o Griezmann de volta. 2 anos depois. 2 anos depois. Então, assim... É muito dinheiro, cara. Você perde quase 90 milhões de euros aí... E não tem nada, né? Porque você para... O que tem você pega o Dembélé tem coisa na parte final no Barcelona. O Griezmann nada, o Griezmann o Griezmann tem uma temporada aqui de 20 gols e 12 assistências, que é a temporada do título. Eu acho que ele é pior que o Caicedo. É pior, eu acho que ele é abaixo dos dois do Chelsea. Eu botaria 1 ou 2. Porque é isso, cara. A expectativa no Griezmann é incomparável com a do Caicedo. O Caicedo custa 100 milhões por causa de um mercado amalucado. O Griezmann custou 100 milhões porque ele valia 100 milhões naquela hora. E de um time amalucado. Mas o Griezmann valia 100 milhões naquela hora. Você tinha a expectativa dele valer 100 milhões. E ele vale nem perto disso. 2 ou 1. Mas eu acho que na 1, talvez vai ficar quem sobrar de Coutinho e Hazard. Tá bom, beleza. Pode ser a 2. Meu Deus. Esse é bem ruim também. cara. Eu tenho uma dificuldade. Eu não sei quem me estressa mais, se é o João Félix ou o Rafael Leão. Vou te falar. Comparação. Acho que o João Félix é pior, né? É pior. Nossa Senhora. Eu me pego e agora eles estão juntos. Isso é porque eles não jogam em times meus, hein? E eles agora estão juntos. É? Quando você fizer o jogo do Milan, vai ser maravilhoso. Possivelmente, cara, tem uma das frases. Se o Milan passar pelo Final, acho que até todo o Milan em Final da volta, sei lá, mas se o Milan o jogo de mais passar, cedo. É possível. O Piero, nosso Piero Fiorelli. Grande Piero Fiorelli. Que é comentarista da casa, produtor também de placa. Ele falou ele é um grande frasista, né? Um dos maiores frasistas que tem por aqui. Seu Dia é um bom frasista também. Ele fala assim, sempre. Fala, irmão, pra trabalhar, eu sou muito bom. Pode me procurar. Pra correr atrás, pra fazer as coisas. Mano, se precisar de mim, cara, me liga. Tudo bem, pode me ligar. Mas pra não fazer nada, eu sou o melhor do mundo. Campeão mundial. Pra ficar na frente do meu sofá sem fazer porra nenhuma, eu tenho a sensação que é um pouco o João Félix, sabia? Pra ficar na dele, pra ficar de boa. Cara, e talento ele tem, cara. É visível que ele é talentoso, cara. Então, ele deu um monte de cavadinha na estreia dele no Milan. Ele surge ali no Benfica, que foi campeão português. Em 19, ele era novinho, se eu não me engano, ele tinha 19 anos, é eleito o melhor jogador do campeonato. E aí o Atlético de Madrid paga 127 milhões de euros por ele. Que pra mim era fruto claramente ali daquele mercado totalmente inflacionado pelo PSG pagando 222 no Neymar. Acho que ali
vários negócios daí, se você reparar, Dembélé, Coutinho, o Mbappé, Neymar, todos esses são o João Félix são dessa esteira aí. Então, para mim, o Atlético viajou muito de pagar 127, porque ele tinha sido o melhor jogador do Campeonato Português, mas era isso. A carreira dele era resumida a isso. A gente não tinha. Tá, mas era um negócio promissor. A galera olhava e falava, mas era um promissor de uma temporada, Jorge. Assim, era um tempo promissor de uma temporada no profissional, lógico. A gente já falava dele muito antes na base, mas era uma temporada, beleza. Aí, ele começa devagar, depois dá uma melhorada. De lá pra cá, já foi emprestado pro Chelsea, já foi emprestado pro Barcelona, foi vendido pro Chelsea, pelo menos o Atlético livrou 52, se eu não me engano, 52 milhões da venda dele, e agora já foi emprestado pro Milan de novo. Então, assim, mas acho que a contratação do Atlético não se pagou e foi, num geral, uma contratação ruim. E na reta final, também se desentendendo com o Simeone. Nos 2 empréstimos pro Chelsea e pro Barcelona, além dele não produzir no campo, ele estava claramente dando mais dor de cabeça, forçando a saída e acabou saindo em empréstimos. Um empréstimo de 10 milhões para o Chelsea, um outro empréstimo que eu não sei quanto foi para o Barcelona. Barcelona então, assim, não pagou nada. Não pagou, ainda foi de graça. Aí depois conseguiu vender. Então, no total, ele pagou 127 e recuperou 62, né? 63. 52 mais 11. Então, você recuperou metade. Acho que é uma contratação ruim. Poderia estar junto com o Griezmann aí. Porque eu acho que é um movimento de mercado que ele começa... É aquele meme lá do essa festa virou um enterro, né? Começa de um jeito... Até o próprio João Félix, né? Ele tem um tamanho e sai. Ao final deste negócio, ele vira chacota em alguns momentos, cara. Ele vira motivo de piada em alguns momentos. Dessa coisa de preguiçoso, de brigar com todo mundo, de virar meio que diva, sabe? Aquela coisa que a galera fala, pô, virou uma diva pop, tudo reclama, tudo tá ruim. De querer jogar numa posição específica, né? De querer jogar só de um jeito e aí não ter muita vontade de se adaptar. Então... Essa coisa do flop, né, que a gente fala, de contratação que dá errado e tal, meio que pegou uma peixa no próprio João Félix. Pode ser tipo o Griezmann, só que eu ainda... eu concordo que a transação especificamente pode ficar junto com o Griezmann, porém, eu acho que pegou mais no João Félix esse flop do que no Griezmann. O Griezmann ainda deu volta por cima, o Griezmann ainda, você consegue ver na seleção francesa ele jogar, você consegue ver no Atlético de Madrid de volta, ele fez uma baita La Liga na temporada passada. O João Félix meio que, cara, virou um jogador de outro tamanho. O João Félix virou um jogador... As pessoas não querem muito no time não, velho. Eu acho que é 2 ali mesmo. Vai ser junto com o Griezmann, mas... Tem semelhanças, Lukaku no Chelsea. Cara, o Lukaku... Essa é uma contratação que deu muito ruim. E era uma contratação que meio que fazia sentido, né? Porque ela vem depois do título da Inter. Depois do título da Inter, do Lukaku, mas depois da Champions do Chelsea, né? Ela vem depois da Champions do Chelsea. Depois da Champions do Chelsea. O Chelsea é campeão da 21, Champions 21, com o Timo Werner no ataque, Havertz, né? O Havertz faz o gol do título. E contrata o Lukaku pra, tipo assim, ganhamos aqui muito baseado na defesa, agora eu vou trazer o cara que brilhou lá no campeonato italiano, já era, 113 milhões de euros, eu vou acabar com o campeonato, com a Premier League, vou virar, agora eu que vou bater de frente com o Klopp, com o Guardiola. Deu tudo errado. Deu realmente tudo errado. Inclusive ele vai pra Roma, depois ele tem empréstimo pra própria Inter, etc. A coisa não funcionou. Eu acho que o próprio Lukaku diminui o tamanho dele, né? Ele vai pro Napoli agora, e até tá bem lá no Napoli, mas já não é mais o Lukaku, né? A gente já não olha mais pra ele como o Lukaku, a gente olha pra ele como um bom jogador, assim, um ótimo jogador, mas de altos e baixos. É bem trágica. Assim. Então, mas e no momento... Por 30 milhões, né? Por quanto? 30. Por 30. Pro Napoli. Então, a gente está discutindo muito aqui os valores pagos, né? Se fazem sentido, se faziam ou não faziam sentido no momento das contratações aqui. O Lukaku, pelo que tinha feito na Inter, acho que ninguém deve ter achado assim, nossa, que absurdo pagar mais de 100 milhões. Naquele momento, foi sem cravado. Naquele momento não era nenhum absurdo. A Inter foi campeã italiana com ele e Lautaro Martinez na frente, e ele foi eleito o melhor jogador do campeonato. E ele estava com 26 anos de idade. 26 anos, então era. E a temporada não funciona nada, porque o esquema do Tuchel
não consegue absorver o Lukaku não consegue trabalhar. Na temporada dele, são 15 gols apenas, na temporada que ele joga no Chelsea, 21-22. E um ano depois ele já está sendo emprestado para a Inter. Um ano depois ele foi emprestado para a Inter. É tipo assim, tentar recuperar o máximo, mais rápido possível o investimento. E aí até foi bem. Mas é que na verdade não foi, porque o Chelsea recebeu 8 milhões pelo empréstimo. 8 milhões. Ele até foi bem na Inter. Fez 24 gols na temporada. E depois voltou, aí depois foi emprestado para Roma, voltou e agora foi vendido para o Napoli. Eu acho que é uma contratação que deu bem errado. E 70 milhões de euros de prejuízo, né? Nossa Senhora. 70 milhões de euros de prejuízo em 3 anos. Eu acho que é uma contratação que deu bem errado. Eu acho que a gente vai ter que acabar colocando o Caicedo junto com o Enzo, e o Lukaku ficar na 3. É isso? Fecha. Tá bom. Fechou. É isso. Porque é isso, o Caicedo é aquilo, né? Mal ou bem, o Caicedo e o Enzo ainda podem escrever uma história boa, né? Não, e o Lukaku é a expectativa, gente. Não tem jeito. A expectativa A expectativa era, vamos dar o poder... mal do negócio. A expectativa era, o Chelsea ganhou sem sofrer gol, um meio-campo fortíssimo, inclusive para dar um pouquinho de criação de jogada, tinha o Jorginho, tinha o Mount que jogava. Vamos dar poder de fogo para esse time, não tem como dar errado. Eu, inclusive, cheguei a fazer vídeo. É um Chelsea que vai só melhorar. E só piorou. Então... Próximo, Mbappé do Vila Real, é isso com essa camisa aí? E aí, Caraca, o Kylian, hein? Parece pra caramba. E aí, então, hein? Saiu do Mônaco, né? Se você Ele olhar sai do só Mônaco. dinheiros é uma coisa. Bola... Então, eu acho que ele é contratado por 180 milhões, né? No meio de 2017, certo? Depois, ele... já como uma promessa absurda e tudo, tinha feito aquele... Botou o Mônaco na semifinal da Champions. Botou o Mônaco na semifinal, ganhou um campeonato francês em cima do PSG e tudo, beleza. Leonardo Jardim tá no Cruzeiro. Leonardo Jardim. Tá no Cruzeiro. E aí o que acontece? Você contrata ele por 180 milhões, e tinha pago 222 no Neymar. Ele chega como coadjuvante, sempre entregou muitos números ótimos, virou o maior artilheiro da história do clube, virou uma bandeira do clube, tem passagens em que ele atrapalha demais. Aquela eliminação para o Manchester United, ele perde 3, 4 gols indecentes. A final da Champions, ele perde pelo menos um gol gravíssimo ali, que ele perde. Então, assim, mas, no geral, eu acho que a contratação deu certo, cara. Deu certo. Porque ele virou o maior artilheiro da história do clube, ele virou uma bandeira do clube, ele virou um símbolo do clube, ele mudou o patamar de coadjuvante para virar o principal do clube, ainda que tenha sido de uma forma nebulosa ali com o Neymar. Eu acho que ele deu certo. Eu acho que foi uma contratação que no final deu certo, apesar de não ter ganhado a Champions. Chegou a ser artilheiro de Champions, então foi campeão do mundo com a camisa pela França, mas sendo jogador do PSG. Eu acho que foi uma contratação que deu certo. Eu acho que eu colocaria na nota 8 ali. Então, se você olhar só a grana, ele chega por 180, né? E sai por zero. É muito dinheiro. Então você perde... Isso sem contar a última renovação. A última renovação dele, ele ganhou 60 Só em milhões. luva, Ele ganhou 60 milhões por cada ano de luva. É muito dinheiro. É como se você, 180 com 120, só para contratar, entre aspas, o Mbappé, o PSG gastou 300, fora salário. Então, na teoria, você perde 180. O Neymar, você paga 222 e recupera 90, né? É algo todo. Então, na teoria, você perde 132 milhões. Você perde menos dinheiro com o Neymar, a grosso modo, porque tem luvas, etc. Você perde menos dinheiro com o Neymar com o Mbappé. Só que o Neymar foi contratado para ele ser o protagonista do projeto. E o Mbappé foi contratado para ser o Robin dele. O Neymar era o Batman e o Mbappé era o Robin dele. E eu acho que o jeito que os dois saíram, apesar do Mbappé ter saído de um jeito bem chato, não foi legal. Teve coisa de ir embora do estádio, teve jogo que ele foi pra arquibancada. Que ele foi substituído no intervalo. Terminou processando, está neste momento processando o PSG para receber a tal das luvas lá. Exatamente. Mas acho que o Neymar acaba saindo até pior, né? O jeito que o Neymar sai do PSG
acaba saindo de um jeito que é até pior. E tem um negócio, né? O Neymar, pelas lesões, ele ficou fora de vários momentos agudos de temporada, né? Que ele não estava nem disponível. No final, nenhum dos dois ganhou a Champions. Mas o Mbappé esteve mais disponível do que o Neymar nesse e vai período. ficar marcado como o maior artilheiro da história do clube. Vai ter... É francês, então acho que a passada de pano é um pouquinho maior, pelo fato do cara ser quando francês. Os caras foram lá encher o saco na casa de jogador, foi na do Messi, foi na do Neymar e não foi na do Mbappé, porque é francês. Então, assim, se você olhar na letra fria, eu acho igual. Eu acho que são contratações que não deram certo como deveriam dar. Eu já tô até analisando o Neymar junto com o Mbappé, porque eu acho que faz sentido aqui. Mas se você olhar no sentimento do torcedor, na expectativa que foi gerada, o Neymar veio para mudar o patamar do PSG e não muda. Não muda o patamar. Pelo menos no campo, pelo em menos termos a títulos. Já que a gente falou isso do Cristiano Ronaldo, vale pro Neymar também. Até, inclusive, perde pro próprio campeonato francês. Um pro Mônaco e um pro Lille. Mas o Mônaco o Neymar não tava, né? Tava? Claro que tava. Tava. Não. Não tava, pô. Eles chegaram junto. O Neymar exatamente. Perde pro Lille, né? Perde pro Lille. Então, se eu for votar, eu boto junto, tá? E eu botaria na nota 6. Os dois na nota 6. Neymar e Mbappé. Neymar e Mbappé na nota 6. Mas no sentimento, eu acho que o torcedor talvez ache que o do Mbappé fosse mais de boa. Então o Neymar no 6, eu acho que concordo. O Mbappé no 7, então a gente vai ter que preencher essa 8 aí. Porque nem Pogba... O Pogba não vai ficar, né? Pogba não é. Nós vamos ter que jogar alguém da 7 para 8. Declan Rice ou Cristiano? Porque eu acho que eu acho que assim, o Mbappé sair de graça, tu tomar 180 milhões de conta, do jeito que foi. Com fair play, quer dizer, que se bem que fair play financeiro pro PSG não existe, né? Mas com uma noção ali de coisa. E foi feio. O jeito que saiu foi feio. Não foi legal, velho. Não foi maneiro. Essa coisa de. Embora ele pudesse ter saído antes e ainda renovou por 2 anos. Que ele, com certeza, ele deve ter achado que foi um erro na cabeça dele. Né? Deve ter ficado muito rico, mas também poderia ter ficado muito rico no Real Madrid. Eu acho que é isso. Aí o Cristiano Ronaldo fez o dele, né? Fez o dele, Embora a contratação dele, que não é essa conta, essa pica não é minha, Aspira, mas que esse dois não fui eu. É verdade. Esse dois não fui eu. A contratação dele ferrou a finança do clube. Mas não é culpa dele. Não é culpa dele. Eu subiria o Cristiano. Tá, sobe o Cristiano e o Mbappé. E sobe o Mbappé. 7. Sobe o Cristiano e sobe o Mbappé. Isso. Então o Cristiano 8, o Mbappé 7, Neymar sozinho na 6. E o Pogba, o que nós vamos fazer? Pogba é quantas de 100 milhões, né? Teve 2, né? Não foi? 2. Ele... Não. Não foi? Não foi não. Eu achava uma só. Quando ele volta pro United... É só da Juventus pro United. E quando ele vai do United pra Juventus... Pra Juventus é de graça. É de graça, é verdade. É verdade. É de graça. Assim... Cara, tu pegar de graça e vender por mais de 100 mil é fantástico. Ele foi o jogador mais caro do mundo durante o período ali, que ele custou... o United pagou 105 milhões e depois ele voltou de graça. Ele foi 2 vezes de graça para Juventus. Não foi 2 vezes 100 milhões, foi 2 vezes de graça. Ele foi 2 vezes de graça para Juventus. Então, assim, e no período ali ele tem alguns momentos bons, mas na maior parte a sensação é que ele mais encheu o saco do que... Mas é campeão de Europa League, não é? Com o Mourinho? Campeão de Europa League. Metendo gol na final e tal. Tem alguns, tem seus brilharecos. Brilharecos, Tem seus brilharecos. É isso. Mas é uma tragédia. A contratação é uma tragédia. Diante do preço pago, não entregou. A sensação de... A operação é uma tragédia, financeiramente falando. A operação é uma tragédia e a sensação de que a gente ficou ali... pelo United ele ganha uma Copa da Liga e uma Europa League em 2017. Pelo United, agora a sensação dele ter... De não querer nada com a hora do Brasil, de dar migué... De ser aquele, como a gente chama no popular, de vagabundo da bola. Então, assim, isso daí deixou... Eu sou apaixonado por ela. Deixou muito... Aqui, só pra você ter uma ideia, ele ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 temporadas no United. Jogou 226 jogos. Se a gente dividir... 226? Dá 226 menos 40. 6. Dá menos de 40. Dão 37 jogos por coisa. Por temporada, que já é pouco, né? Time como o United joga 50 vezes, mas tudo bem. Se machucou também. Tem 39 gols. Não é muito de fazer os gols. Então, assim, tem temporada dele de 27 jogos, tem temporada dele de 16 jogos. Em nenhuma temporada ele jogou mais do que... A temporada que ele mais jogou foi a primeira, 50 jogos, depois 37, depois 22, depois 27. A expectativa, então, né, assim, a cara? expectativa foi baixa. Agora,
Mas o Lukaku piora o time, né? O time era uma coisa, ele piora com o Lukaku. Eu acho que ali, ó, não dá pra subir. Eu acho que com certeza do 6 pra frente, não. Não pode ser do 6 pra frente. É do 5 pra trás. É 4 ou 5. É 4, pô. Eu acho que é 4 muito também pela encheção do saco. Né? Eu acho. Ele pelo menos entrega um título. É o último título do United, né? Até o momento. Da Europa. O United não ganhou nada depois daquela Europa League. Ganhou no passado a Copa da Inglaterra. Ganhou a Copa da Inglaterra. Ganhou a Copa da Inglaterra, verdade. Foi o penúltimo título do Manchester City, né? Em cima do City. E acho que ganhou a Copa da Liga nesse meio tempo aí. Mas, então, vou... Ganhou a Copa da Liga com fora o da primeiro Inglaterra, título do Casemiro, né? Fora da Inglaterra é o último título do... Continentalmente é o último título do United. Resolve. E o 0, o que nós vamos fazer? Coutinho ou Hazard? Cara... Porque o Hazard, a gente já falou muito do Coutinho, né? E a gente só segurou o Hazard e não argumentou sobre o Hazard. Pô, o Hazard, cara, o Hazard não consegue ficar um único dia do contrato dele com o Real Madrid em forma. Um único dia. Aí fica difícil, irmão. Tu contratar um cara que aposenta... Tipo assim, tu pagar 100 milha. Tu paga 100 prata e daqui a pouco o cara aposentou ali. Eu acho que nem é o fim do contrato, E ele aposentou com 32, né? Nossa. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó. E você compra ele depois da Copa, não é? Você compra ele, não. Uma temporada depois da Copa. Isso, temporada depois da Copa. Que é quando ele ganha a Europa League Ele do ganha a Chelsea. Europa League com o Chelsea. Ele queria sair... Ele bola de bronze? Ele é o bola de... Prata, não? Modric, bola de ouro e ele bola de prata, será? E Griezmann, bola de bronze, acho que é isso. Deixa eu pegar aqui. Ele foi a capa do FIFA 2020, pra vocês terem uma ideia. Então. Era a capa do jogo. Ele queria ir, olha só, ele queria ir para o Real no fim da Copa do Mundo de 18. E aí o Chelsea falou, não vendo só na temporada que vem, se você jogar bem eu te vendo. E aí, isso, bola de prata. Temporada que vem ele joga muito bem, é campeão da Europa League. Faz gol na final, inclusive. Faz gol na final e aí vende. As temporadas dele no Real são 4 temporadas. Número de jogos, 22, 21, 23 e 10. Nossa. Pô. Não existe. Ele nunca esteve na condição de atleta no Real Madrid. Não existe. No Real Madrid, ele ficou 4 temporadas, ele tem 7 gols. 7 gols. E ele chega como um postulante a brigar para ser melhor do mundo. Não, ele chega para ser o titular, postulante a brigar com o melhor do mundo, e o Vinícius para ser o reserva dele. Para ser o e reserva o Vinícius vira titular. O Vinícius vira titular e vira um personagem do time. Então, assim, a temporada que ele mais fez gol no Real foi a 20-21, que ele fez 4. Então, assim, não dá, né? Não tem como, né? Eu acho que o Coutinho é uma negociação que deu tudo errado. Que você fez um movimento que era um movimento que beleza, acho que você ia fazer igual do Hazard, acho que você tinha que fazer, era um cara de grande valor, você tinha dinheiro em conta. E a do Coutinho você fala assim, deu errado. A do Hazard você passou vergonha. Eu acho que a do Hazard vira chacota, vira piada, assim. Você fala assim, cara, o Hazard virou comédia. O Real passou vergonha e o Hazard também, porque, pô, você olhar, o Hazard não entrava em forma, o Hazard, pô, irmão, que isso, você tá no Real Madrid, cara. E a vergonha só não é maior porque o Benzema joga pra caceta na temporada 21-22 e o Vini toma esse protagonismo pra ele também. Porque se pensa que... E ele pensa se que o Real aposentou Madrid... aos 32 anos. É o final do contrato. Acabou o contrato, ele se aposenta. É uma contratação... Pensa que não tem esse título. Pensa que o Vini não vira, que o Rodrigo não vira, que ele não ganha Champions. E aí, talvez não tivesse Champions depois, cara, o Real Madrid teria gastado 100 milhões de euros num cara que teria jogado fora 3, 4 anos no Real Madrid, pô. É o 0 então, o Hazard? Acho que o Coutinho valeu a pena segurar aí, mas é o Hazard. E olha que ele ainda pelo Real Madrid, 2 títulos de La Liga, 1 título de Copa do Rei, uma Supercopa da UEFA e uma Champions. Ele vai botar isso no currículo, mas não contribuiu com nada, né? Praticamente nada. Praticamente não deu uma gota de sangue nisso aí. Exatamente. Desculpa, né? Parece o trabalho da escola. Não, e o pior, trabalho da escola, é o cara do trabalho de grupo na escola, né? Não fez nada e põe o nome lá no finalzinho. Na Champions antes da de 22, que o Real ganha e o Vini sendo o Robin do Benzema, na Champions anterior, que a Chelsea ganha, o Zidane ainda tem a cara de pau de botar o Hazard na esquerda e mudar o Vinícius pro lado direito. Pra botar o Hazard em campo. Ele tentou, Não, tentou não. Ele tava sacaneando o Vinícius, no mínimo, né? E quando precisou trocar, quem ele tirou? O Vinícius. O Vinícius. E não o Hazard. E o Hazard foi sair depois do Vinícius. E o Hazard não conseguia andar, irmão. Esse jogo foi doideira mesmo. O Hazard, contra o Chelsea. Foi no Stamford Bridge, não foi? Foi Stamford Bridge, foi Stamford Bridge. Ele fez isso. Gol do Timo Werner. Ele botou o Vinícius na direita pra ficar marcando o Chilwell.
e o Hazard na esquerda para subir com o Reece James. O que aconteceu? O Reece James Atropelou. acabou com o jogo. Então, assim, é muito vergonha. 54 minutos, bom, Tá né? bom, já. Seremos Bom, né? cornetados. E acho que acho que não, 54 tá de boa. E acho que se a gente refizer esse programa mais pra frente, a tendência é que tenha cada vez mais, né? Porque o mercado tá muito inflacionado. O mercado do futebol tá muito, muito... Principalmente o da Premier League, né? A galera tá Tá gastando. muito inflacionado. A galera tá Agora, gastando. Na Será que- Arábia a gente podia ter colocado contratação acima de 100 milhões de euros. Tem jogador na Arábia, não tem? Que custou 100 milhões? acho que O não. Neymar foi quase, né? Neymar foi 90. Deixa eu ver se tem alguém na Arábia. Acho que não. Nessa leva aí de Acho que o Neymar é o mais investimentos, caro. né? Acho que é o Eu mais acho que caro. não. Foi acho quase, que é. então. Foi Porque quase. o Pseudo tá até me Cristiano sai de alertando aqui. graça, né? Quando ele foi pegar a lista lá no Transfer Market, a lista deles é global. Então Ah, não tinha, então é não isso. tinha ninguém, não. Agora, será que não cabe o Mbappé na 8 junto com o Cristiano, não, cara? Os dois não ganharam Champions. A mais alta, só pra garantir, a mais alta deles é realmente o Neymar, 90. O Mbappé não ganhou Champions do PSG, o Cristiano não Tá ganhou na pro Neymar, Juventus. também pro Mbappé não ficar muito descolado do Neymar. Tá bom, deixa assim, vamos. Semana que vem tem mais. Sugira temas. Não esquece de dar o like. Até semana que vem. Tchau.